E aí, pessoal, tudo certinho? Vamos aqui resolver mais um exercício. Se você não está inscrito no canal ainda, se inscreva e caso você queira e possa, também se torne membro. Vamos lá? Muito bem, estamos aqui novamente, né, para mais um vídeo desse quadro que eu não me acostumei ainda em falar quadro que eu criei no meu canal, mas enfim, a ideia é a gente pegar alguns exercícios que chegam aqui no e-mail ajuda.mepedes@gmail.com e a gente tentar resolver aqui com vocês, né? Então, hoje eu vou resolver esses dois exercícios aqui que estão marcados com a setinha. Então, eu separei aqui exercícios que envolvem o cálculo de derivada de uma função usando aqui a regra do produto, tá certo? Então, eu sempre começo aqui dizendo assim, quais são os conhecimentos prévios necessários para você poder resolver esses dois problemas que estão aqui. Bom, primeira coisa, você tem que perceber que isso aqui é um produto de funções, ó. Tem uma função multiplicando pela outra função, né? Tem uma função multiplicando pela outra função. Então, a gente tem que lembrar, no caso aqui, como é que a gente deriva um produto de funções, né? Então, a primeira coisa que eu preciso lembrar aqui, como é que eu derivo U vezes V? Aqui é uma multiplicação, né? Bom, basicamente o que você vai precisar fazer é assim, ó, derivar a primeira, né? Derivar da primeira, depois multiplica pela segunda e depois mais a primeira multiplicado pela derivada da segunda, né? Derivada da segunda, ó. Derivada da primeira vezes a segunda mais a primeira multiplicado pela derivada da segunda. Deixa eu mostrar para vocês aqui um outro jeito que você pode fazer isso. Você pode escrever assim também, ó. U vezes V, aqui esse risquinho aqui vai indicar a derivada, tá bom? Vai indicar a derivada. Como é que você faz para chegar nessa formulazinha aqui? É bem fácil, é só você colocar U vezes V e depois U vezes V. Tá vendo aqui que a derivada, uma vez que você vai derivar, aqui você coloca duas parcelas, uma adicionando a outra. E depois você vem e coloca um risquinho na primeira função, um risquinho na segunda função. O legal é que isso aqui funciona também quando você está com três funções, assim, U vezes V vezes W, por exemplo. Né? Aqui você está derivando uma vez, né? Você vai derivar uma vez, sempre que é uma vez. Então, como você vai derivar isso aqui, uma vez você vai precisar de escrever esse U vezes V vezes W, a quantidade de parcelas vai ser igual à quantidade de fatores que tem aqui, ó. Isso aqui não é uma demonstração não, gente. Isso aqui é só um método de memorização, tá? E aí você coloca assim, ó, U vezes V vezes W e depois U vezes V vezes W. E depois que você fizer isso, você coloca aqui a derivada na primeira função, derivada na segunda função, derivada na terceira função. E com isso aqui eu tenho quase certeza que se eu pedir para você assim, me fala qual que é a fórmula para derivar quatro funções, uma multiplicando a outra. U vezes V vezes W vezes Z, por exemplo. Derivada uma vez, é sempre uma vez, tá? Mas aqui tem quatro fatores. Então você vai ter quatro parcelas desse tipo aqui, ó. Vai ser U vezes V vezes W vezes Z. Depois U vezes V vezes W vezes Z. Depois U vezes V vezes W vezes Z. Faltou mais uma, né? Ficou aqui, ó. U vezes V vezes W vezes Z. E depois disso, você vem cá e coloca aqui, ó, derivada na primeira função, derivada na segunda função, derivada na terceira função e derivada na quarta função. Tenho certeza que agora, né, o vídeo merece
o joinha aí, não é? E merece também a sua inscrição. Porque com isso, se você entender isso aqui, você faz a derivada de qualquer quantidade de fatores, tá certo? Então, uma das coisas que você precisa saber é isso aqui, derivar o produto. Basicamente, nós vamos ficar aqui no primeiro, tá certo? Ou seja, eu preciso saber aqui a derivada do produto de duas funções, né? Ou aquele lá, ou esse aqui que é o mesmo. Né? Esses dois aqui são a mesma coisa, só escrito de forma diferente. Agora, você vai ver que aqui você tem funções e essas funções elas têm, o argumento delas não é a variável, tem uma outra função lá dentro, né? Então eu preciso também saber um negócio chamado regra da cadeia. É um outro conhecimento prévio necessário aqui, é você saber como que funciona a regra da cadeia. Então eu vou colocar aqui, ó, segunda coisa que eu preciso saber. Eu preciso saber derivar uma coisa, uma função que tem uma outra função dentro dela, né? É como se fosse assim, ó. Faz assim com a mão e faz assim com a outra mão. Né? Aí você tem aqui, ó, assim, ó, uma função dentro da outra. Como é que você deriva uma função dentro da outra? Lembrando que aqui você está derivando aqui, ó, em relação a x, né? Então, o que a gente consegue mostrar, e eu não estou mostrando aqui, eu só estou apresentando, é que quando você tem uma composta de duas funções, para você derivar ela, você vai fazer o seguinte, ó, você deriva a função que está aqui de fora, mantém a função que está aqui dentro, sem mexer com ela, né? E depois você multiplica pela derivada da função que está aqui dentro, ou seja, você faz assim, né? E aí eu vou utilizar até as funções que estão ali em cima mesmo. Por exemplo, olha só, vamos pegar um exemplo aqui. Suponha que você esteja diante disso aqui, ó, de e elevado a x ao quadrado mais 1, né? E você queira encontrar isso aqui, ó. Eu quero saber qual que é a derivada de e elevado a x quadrado mais 1. Você pode reparar que você tem duas funções aqui. Você tem a exponencial e você tem o polinômio. Essa função mais de dentro é essa g aqui, ó. Você poderia até colocar assim, ó, g de x igual a x ao quadrado mais 1. E a minha f seria uma f de t, por exemplo, né? Isso aqui, ó, seria o e elevado a t. Aí quando eu faço a composta disso aqui, se eu pegar assim, ó, f e depois aplico na g, ou seja, o que eu tenho que fazer? No lugar do t, eu vou colocar g. Então isso aqui vai ficar assim, ó, tiro o t e coloca g. Aí vai ficar assim, e elevado a g de x. Sim, mas nesse caso em particular aqui, g de x é o x quadrado mais 1. Então isso aqui vai ficar assim, tá vendo? Ó? E elevado a x ao quadrado mais 1. O que esse teorema está falando aqui? Está falando assim, ó, que primeiro você deriva a função de fora. Essa função aqui que está se agarrando aqui, ó, a função aqui, ó, essa função de fora, você deriva essa. Então, se você for derivar essa função aqui, vamos colocar de outra cor aqui, vai, chegar um pouquinho para cima. Se você pegar essa função aqui e derivar, a derivada dessa função, a derivada da exponencial é ela mesma, né? É ela mesma. Então tá aqui. Agora, quando você fala assim, ó, f' aplicada em g de x, você tem que tirar o t e colocar o g de x. Se você colocar assim, ó, f' aplicada em g de x, isso aqui vai ser o e elevado a g de x. Ora, mas o g de x aqui no começo ele é x quadrado mais 1. Então isso aqui é a mesma coisa que o e elevado a x quadrado mais 1. Então isso aqui é o f' aplicado em g de x. Você não mexe nisso aqui. A propósito, você pode levar para si mesmo uma máxima do cálculo que é assim, ó, em argumento de funções você não mexe, tá certo? Não mexe. Então esse aqui está pronto. Depois, então esse aqui, ó, é o que nós acabamos de fazer ali. Depois você tem a g' ali, mas não é uma coisa difícil aqui de você encontrar o g' de x, não é? Porque é a derivada do polinômio. Então isso aqui vai ficar assim, 2x.
Então, nesse caso aqui, a derivada aqui vai ser o quê? Vai ser esse E verde aqui, ó. Vai ser o E elevado a x ao quadrado mais 1 e multiplicado pelos 2x. Pelo 2x. Ok? Às vezes a gente vai escrever isso aqui de uma forma assim. Quer ver? Ó? Nós vamos escrever às vezes assim. Que derivada de E elevado a x ao quadrado mais 1. Isso aqui, ó, a derivada da exponencial é a própria exponencial. Aplicado em quem? Na função que está lá. Não mexe. Isso aqui é o argumento da função. Você não mexe. Ó. X quadrado mais 1. E depois a gente anota aqui assim, ó, vezes a derivada do expoente, que é derivada de x quadrado mais 1. De modo que, no final das contas aqui, nós vamos ficar com E elevado a x quadrado mais 1 multiplicado por 2x. Esse 2x aqui, ó, vamos colocar ele aqui em vermelhinho também, ó, 2x é a derivada do expoente, ok? Esse exemplo aqui foi com uma exponencial. Vamos fazer só mais um antes de a gente passar para frente aqui. Vamos fazer só mais um, mas usando uma outra função. Por exemplo, vamos supor que fosse assim, ó, derivada do seno de, sei lá, vamos colocar assim, raiz quadrada de x, da elevada do seno da raiz quadrada de x. Você consegue enxergar aqui as duas funções? Você consegue perceber o que é a função de fora e o que é a função de dentro? A função de fora é a que vai abraçar ali. A função de fora é o seno. O seno está aqui de fora, a raiz quadrada vai ficar dentro do seno, certo? A função de fora, a função de dentro. Como é que a regra da cadeia funciona? Deriva a função de fora, mantém a função de dentro, aí depois você multiplica pela derivada da função de dentro. Né? Então, assim, se você for fazer isso aqui rápido, seria assim, ó. Você deriva a função de fora, né? Deixa eu ver se eu consigo arrumar um jeito de fazer isso aqui ficar mais claro aqui. Ó. A função de fora seria essa aqui. Então, eu iria derivar esse seno aqui. A derivada do seno, aí eu preciso saber, né? Derivada do seno é cosseno. Então, vai ficar assim, ó, cosseno. Aí, lembra que eu falei que você não mexe nisso aqui? Então, você derivou a função de fora, mas a função de dentro continua a mesma. Aí, você vai manter essa função aqui, ó. Mantém essa função aqui. Aí, depois a gente multiplica pela derivada em relação a x dessa função que está aqui, ó. Né? Que eu posso colocar ela aqui com uma outra cor, para eu lembrar que eu preciso fazer isso aqui ainda. Né? Então, veja só. Isso aqui é a regra da cadeia sendo utilizada. Nos exercícios que estão colocados ali, ela está sendo colocada de forma pequenininha, simples, né? Esse que eu estou fazendo aqui está até acima do que está ali. Então, aqui, por exemplo, ó, se você fosse falar assim, não, mas eu queria ver aquele G, aquele F, seria assim. O G de x aqui seria a raiz quadrada de x. E a função de fora aqui, que seria o seu f de t, aqui no caso seria assim, seno de t. Né? Seno de t. Quando você fizer aqui, ó, quando você juntar essas duas coisas aqui e fizer f aplicado em g de x, ó, o que é o f aplicado em g de x? O f aqui o f da coisa é o seno da coisa. Então, o f aplicado em g de x, ele é o seno, aqui o f não é o seno, ó, f é seno, é o seno de g de x. Sim, mas g de x não é raiz quadrada de x, ó. Então, isso aqui é o seno da raiz quadrada de x. Então, veja, aqui você tem uma composta de funções. Regra da cadeia serve para você derivar composta de funções, ok? Aqui ainda está faltando fazer essa derivada aqui, ó. Vamos colocar ela no cantinho aqui. Isso aqui é uma coisa que é bom você saber decor, que a derivada da raiz de x é 1 sobre 2 raiz de x. Mas vamos fazer ela aqui, ó, no cantinho aqui, ó. Como é que é a derivada da raiz de x? Aí eu preciso saber a derivada da potência, né, que nós falamos no vídeo anterior. Então, isso aqui, por exemplo, é a derivada de x elevado a meio. Sim, ó. Aí lembra como é que é a derivada da potência?
A derivada da potência, ela é assim, ó, que derivada de x elevado a um certo n. Isso aqui, esse n aqui desce, né? Vai ficar assim, ó, n vezes derivada... Não, perdão. Vai ficar assim, n vezes x elevado a n menos 1. Então, se você for derivar aqui, ó, esse 1 meio aqui desce, aí vai ficar assim, ó, vai ficar assim, 1 meio de x elevado a 1 meio menos 1. Né? Só que 1 meio menos 1 dá menos meio, não é isso? Então aqui vai ficar assim, ó, 1 meio de x elevado a menos meio. E para isso basta você observar aqui, ó, porque você tem que fazer 1 meio menos 1, né? Olha assim, ó, 1 meio menos 1, os denominadores precisam ser iguais. Se eles não estão iguais ainda, eu preciso fazer aparecer um denominador 2 aqui para poder ficar igual. Só que se você multiplicar aqui embaixo por 2, porque aqui tem 1, né, que você multiplicou pelo 2 alaranjado, tem que multiplicar aqui em cima pelo 2 também. E aí você vai ficar aqui, ó, deixa eu suspender um pouquinho aqui. Você vai ficar aqui agora com isso aqui, ó. 1, aqui, ó, 1 menos 2, né, ó, menos 2, dividido por 2, que dá menos meio, que é o que a gente colocou aqui. Agora, outra propriedade de fração é que se você inverter, você muda o sinal, não é? Então, se você descer com esse x elevado a menos 2, vai ficar assim, ó, 2, esse 2 aqui, né? E aqui vai ficar assim, x elevado a meio. E aí, de novo, outra propriedade. A matemática é cheia das propriedades, né, gente? Então, assim, é essa aqui, ó, raiz enésima de a elevado a m. Isso aqui é a mesma coisa que a elevado a m dividido por n. Então, observe só que no caso aqui o m de mamãe é o 1, né? Então aqui, ó, esse m aqui é esse 1 aqui, né? E o outro aqui, ó, o n aqui é o índice, né? O índice é esse aqui, ó. Né? Então o índice vem para cá e esse outro ali vem para cá. Né? Então você pode pegar isso aqui e escrever da seguinte forma. Ó. Você vem cá e fala assim, ah, cara, olha só, eu posso escrever isso aqui como sendo 1 dividido por 2 vezes a raiz de x. Mas olha só, isso aqui, volto a insistir, é algo que o interessante é você ter isso aqui de cabeça, você não precisar ficar pensando a respeito disso. Né? Apareceu a derivada da raiz de x. É 1 sobre 2 raiz de x. Ok? Porque aí você ganha tempo fazendo isso. Deixa eu só ver uma outra cor que fica melhor aqui. Acho que esse verde fica bom, né? Então, na hora que você for terminar então esse exercício aqui, deixa eu colocar isso aqui também num quadradinho aqui. Na hora que você for terminar esse exercício, você pode fazer assim, então, olha, eu vou pegar isso aqui e vou continuar aqui embaixo, ó. Aí nós vamos ficar com isso, ó. Ó, portanto, a derivada da raiz, não, a derivada do seno da raiz de x, isso aqui vamos ver aqui, ó, isso aqui é cosseno da raiz de x, multiplicado pela derivada da raiz de x, que nós fizemos aqui uma vez, para não fazer nunca mais, né? Que é 1 dividido por 2 vezes raiz de x. Relembrou aí essa propriedade, né, que é a regra da cadeia? Então, nós precisamos saber a regra da cadeia, mas ali é bem fácil, não é difícil não. Outra coisa que nós precisamos saber é a derivada dessas funções que estão aqui, ó. Então, eu vou lembrar bem aqui mesmo, olha só, bem aqui mesmo, ó. Primeira coisa, que eu vou colocar aqui, ó, já usando a regra da cadeia, que é a derivada de e elevado a u, esse u é uma função, tá certo? Aí você vai derivar em relação a x. Ó, a derivada da exponencial é a própria exponencial, multiplicado pela derivada do expoente. Aqui já é em relação, tá vendo? Igual eu acabei de falar aqui embaixo. Então, eu preciso da derivada da exponencial, preciso da derivada do cosseno, ó. Imagina assim, derivada do cosseno de u em relação a x aqui. Não foi o que eu acabei de fazer com vocês?
Falei assim, olha, não, acho que ali eu coloquei foi seno, né? Foi seno, não foi cosseno, mas olha assim, é bem parecido. A derivada do cosseno, por exemplo, derivada do cosseno é menos seno. E depois tem que multiplicar pela derivada de quem está aqui dentro. Depois, derivada em relação a x de u. Então, eu preciso da derivada exponencial, derivada do cosseno. Preciso da derivada do seno, nós já colocamos lá embaixo, né? A derivada do seno. Aqui você vai ter assim, derivada do seno de u. Isso aqui, ó, como nós já fizemos lá embaixo, né? Pela regra da cadeia, vai ser derivada do seno, que dá cosseno, né? Vai ficar assim, cosseno. E depois multiplica pela derivada de quem está aqui dentro, do argumento, né? Derivada de u aqui, ó. E depois a derivada da tangente, né? Derivada em relação a x da tangente. Derivada da tangente é secante ao quadrado. Então vai ficar assim, ó, secante ao quadrado de u. E aqui multiplicado por derivada em relação a x do argumento, que é esse u. Então não perca de vista isso aqui, que a gente precisa saber isso aqui de cor, tá? Inclusive, gente, olha só, eu sempre... Você precisa desbloquear o telefone primeiro. Pelo amor de Deus, eu não estou falando com você. Então, você precisa ter de cor isso aqui. Não é para você, vamos dizer assim, ficar pensando, meu Deus, como é que é a derivada exponencial? Como é que é a derivada da tangente? Não, você tem que encarar isso aqui como se fosse uma tabuada. Você tem que saber as principais derivadas. Derivada do seno, cosseno, derivada exponencial, exponencial, derivada de tangente secante ao quadrado, derivada... Enfim, é saber de cor, de cabeça essas coisas. Tá joia? Bom, agora sim, vamos passar a resolver esses exercícios aqui, né? É o e elevado a 3x vezes o cosseno de 5x. Eu vou pegar esse aqui também, vou levar uma cópia dele lá para baixo, tá? Então, olha só como é que vai ficar isso aqui. Pois bem, agora eu esqueço, assim, qual é a função que a gente vai calcular a derivada? É o e elevado a 3x vezes cosseno de 5x. Vamos lá, então? Aí você lembra lá, se você esquecer, você vem cá no cantinho e anota assim, ó, u vezes v, derivada, primeira, assim, a derivada é sempre primeira aqui, né? Aí você vai, são dois fatores, você coloca duas parcelas assim, ó, u vezes v mais u vezes v. Depois você coloca aqui derivada na primeira, derivada na segunda. Aí você tem aqui a fórmula que você vai utilizar. Então você vem cá e anota assim, ó, derivada da primeira, então eu vou colocar aqui derivada em relação a x do e elevado a 3x, vezes a segunda, vezes cosseno de 5x. Depois mais a primeira, que é o e elevado a 3x, vezes a derivada da segunda, derivada em relação a x do cosseno de 5x. Né? Desse jeito aí, ó, ficou as derivadas. Agora, eu vou deixar marcado aqui as derivadas que precisam ser calculadas ainda, que não foram calculadas. São essas que estão em vermelhos, que eu anotei ali como são sendo derivadas, né? Como sendo derivadas. Agora vamos lá, deixa isso aqui quietinho aqui, ó. E eu venho para cá agora e vou falar o seguinte, olha, eu preciso derivar isso aqui, mas lembra que aqui em cima eu tenho uma função. Então eu preciso lembrar, ó, que pela regra da cadeia, a derivada da exponencial, como nós já relembramos ali em cima, é a própria exponencial, que eu sempre esqueço de desligar isso aqui, né? Isso aqui, a derivada da exponencial é a própria exponencial multiplicado pela derivada em relação a x do expoente. Aqui, ó, 3x, certo? Então, isso aqui é a derivada do vermelho, deu isso aqui. Esse azul aqui continua, ó, cosseno de 5x. Esse outro azul aqui também continua, que é o e elevado a 3x. Agora você vai derivar o cosseno. Pela regra da cadeia, a derivada do cosseno é menos seno. Aqui, ó, menos, mas tá vendo que tem um vezes aqui? Então a gente tem que colocar um parêntese, um colchete aqui, né? É seno menos seno, ó, seno de 5x multiplicado pela derivada em relação a x do 5x.
né? Com dois colchetes aqui, mas agora vai. Aí tem derivada ainda para fazer, não tem? Então vamos só anotar aqui, ó, que essa derivada aqui ainda tem para ser calculada. Eu vou calcular essa derivada ali e vou calcular essa derivada aqui, né? Então o restante vai continuar bonitinho do jeito que está ali, ó. Já vou colocar isso aqui, já que isso aqui não é derivada mais, eu vou voltar isso aqui para o azul. Então vai ficar assim, ó, E elevado a 3x. Aí você vai derivar 3x em relação a x. Ó, derivada de 3x em relação a x dá 3, não é verdade? Ó, essa derivada aqui deu isso, ó. E esse outro aqui continua, vai ficar assim, ó, vezes cosseno de 5x. E depois mais E elevado a 3x, esse daqui, ó. A propósito, esse menos vermelho com esse mais aqui vai dar menos, né? Então aqui vai ficar assim, ó, menos. Aqui vai ficar seno de 5x multiplicado, derivada em relação a x de 5x. A derivada em relação a x de 5x ela dá 5, não é? Dá 5. Então vem ficar aqui, vai ficar assim, ó, 5. Esse aqui, ó, a derivada aqui dá 5. Então, no final das contas, nós podemos agora concluir o seguinte, ó. Então isso aqui implica que a derivada em relação a x de E elevado a 3x vezes o cosseno de 5x, isso aqui dá a mesma coisa, ó, esse número aqui eu posso colocar à esquerda, a ordem dos fatores não altera o resultado, né? Vai ficar assim, ó, 3 vezes E elevado a 3x vezes o cosseno de 5x. Esse 5 também eu posso colocar aqui à esquerda, vai ficar assim, ó, menos 5 vezes E elevado a 3x vezes o seno de 5x. E pronto, aí ficou resolvido o problema, né? Então, aqui está a derivada que estava sendo procurada. Simples, não é? Bom, agora vamos para o segundo problema que a gente falou que ia resolver hoje. Deixa eu salvar aqui. Voltando para cá, ó. É seno de 6x e tangente de 3x. Seno de 6x, tangente de 3x. Parecendo um trava-língua isso aqui, vai. Vamos colocar aqui letra B. Até que eu arrume isso aqui, eu já esqueci qual que é a função. Eu quero saber qual que é a derivada em relação a x. Tá vendo? Já esqueci qual que é a função. Seno de 6x, tangente de 3x. Então vai ficar assim, ó. Seno de 6x vezes tangente de 3x. Né? Bom, tá aqui. Aí você repara assim, mas tem uma multiplicação aqui. Esqueci a fórmula. Não, vem no cantinho aqui e põe assim, U vezes V, derivada. Aí você coloca U vezes V, com o sinal de mais aqui, né? E aí você coloca aqui derivada na primeira, derivada na segunda. Pronto, tá pronta a fórmula. Né? Toda vez que você precisar dessa fórmula, você pode fazer desse jeito que eu coloquei para você aqui. Mesmo se tiver 3, 4 fatores, o jeitão é o mesmo. Então nós vamos poder agora fazer assim, ó. Vamos pegar aqui e vamos escrever assim. Ó, derivada da primeira é a derivada desse aqui, ó. Derivada em relação a x do seno de 6x. Então, esse aqui é a derivada da primeira. Vezes a segunda, que é tangente de 3x. Derivada da primeira vezes a segunda. Depois, mais a primeira, que é o seno de 6x, multiplicado pela derivada em relação a x da segunda, que é a derivada da tangente de 3x. Né? Vamos destacar aqui o que é que eu preciso derivar. Eu tenho que derivar essa parte aqui e tenho que derivar essa parte aqui. Né? Agora, pela regra da cadeia, e o ideal é que você não precise ficar escrevendo tanto assim, igual eu escrevi aqui. Mas você consiga fazer isso mais rápido. Ó. Vou colocar em vermelho aqui. Pela regra da cadeia, derivada do seno, que é a derivada da função de fora. Derivada do seno é cosseno.
você não vai colocar cosseno de x, é cosseno de quem está aqui dentro. Lembre-se que o argumento nunca muda, né? Então, o argumento do seno é 6x, o argumento do cosseno vai ser 6x também. E aqui, ó, já vamos fazer um pouco mais rápido, que aí você tem que multiplicar pela derivada de quem está aqui dentro. A derivada de 6x dá 6, né? O resto que é azulzinho vai ficar do mesmo jeito, ó, vai ficar vezes a tangente de 3x e depois mais seno de 6x. Aí, ó, nós colocamos a revisão aqui em cima, não colocamos aqui, ó? A derivada da tangente secante ao quadrado, tá bem aqui, ó. Derivada da tangente secante ao quadrado. Então, aqui vai ficar assim, ó. Vezes derivada da tangente, aqui vai ficar secante ao quadrado. De x? Não. De 3x. O argumento não mexe, nunca, né? 3x aqui. E depois multiplicado pela derivada do 3x em relação a x, que dá 3. Agora é só colocar as florzinhas aqui, né? Então, no caso aqui vai ficar assim. Então, a derivada em relação a x do seno de 6x vezes a tangente de 3x. Isso aqui vai te dar, ó, esse 6 pode colocar aqui à esquerda, né? Vai ficar assim, ó, 6 vezes cosseno de 6x vezes tangente de 3x. Esse 3 aqui pode colocar à esquerda para cá, ó. Vai ficar assim, mais 3 vezes seno de 6x vezes secante ao quadrado de 3x. Pronto, terminamos de fazer o outro exercício. Veja que não foi nada difícil, né? Não tem nada de complicado nisso aqui, né? Isso aqui, se você... Como é que é aqui? Eu estou tentando selecionar um negócio aqui, não estou conseguindo. Acho que eu consigo agora. Então é isso. Se você por acaso fizer assim exercício, treinar, isso aqui fica automático, você consegue fazer isso aqui tranquilamente, tá bom? Então é isso, né? Problema resolvido. E eu espero que tenha sido útil para vocês. Se você chegou até aqui, você não é inscrito ainda no canal, se inscreve, né? Se o vídeo foi interessante para você, joinha, né? E a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Se você quiser e puder, se torne membro, né? Tudo de bom. Tchau, tchau.